O carrasco mata 2 vezes. A segunda vez, ele mata pelo silêncio. O que nós observamos aqui no nosso país, o Brasil, é exatamente isso. Até hoje, os descendentes dos africanos escravizados que criaram este país permanecem envoltos numa penumbra. (13 de maio, quem foi liberto foi o branco, não foi o negro. Foi o branco, o senhor de escravos, que foi liberto. Ele se libertou das obrigações que ele tinha para com aquele que deu o suor, o sangue e a vida para construir as estruturas econômicas desse país chamado Brasil. Como é que essa 2 milhões e tantos de ex-escravos poderiam sobreviver sem emprego, sem moradia, sem qualquer proteção de saúde? Quer dizer, foi realmente uma matança coletiva, né? E o negro estava aí desempregado no chamado mercado livre de trabalho instaurado após a abolição e ele não teve emprego. Trouxeram os imigrantes brancos para tomar o lugar que os negros exerciam no mercado de trabalho. O negro foi liberto simplesmente para ser considerado um criminoso nato, porque ao mesmo tempo criaram no Código Penal da época uma figura jurídica de delinquente chamado vadio, a vadiagem, o crime da vadiagem. Crime de vadiagem era aquele que não tinha emprego, não tinha como se sustentar e não tinha moradia certa. Ora, se jogaram milhões de africanos na rua nessas condições, quer dizer que quiseram simplesmente fazer uma armadilha para o negro, né? Dizer, você está liberto, mas liberto para quê? Para cair na mão da polícia, ser espancado como ele ainda é hoje, até hoje. Ele é uma vítima constante da arbitrariedade policial. É aquilo que se diz aí, branco correndo é atleta, negro correndo é ladrão. É que sempre colocam uma criança branca para fazer o contraponto. Então a criança branca é inteligente, estuda, tem o direito de brincar, e a criança negra é referida apenas como uma filha daqueles que apenas souberam ser escravos. Muitas pessoas são racistas sem saber. Por exemplo, quando dizem com tanto orgulho, este é o negro, mas tem alma branca, estão simplesmente exprimindo um conceito racista, como se a alma tivesse cor, ou então como se o negro, sendo preto por fora, não pudesse ser preto por dentro. Todos os aspectos nós podemos verificar o desprezo e a humilhação impostas aos costumes e à pessoa humana do descendente africano. A sua história, os valores culturais que eles trouxeram da África para aqui são menosprezados, são subestimados, são marginalizados, são distorcidos, são humilhados. Até mesmo os deuses que os africanos escravizados trouxeram da África para o Brasil, aqui sofrem esse tipo de desprezo, de humilhação. Isso é uma pergunta que eu faço a essa sociedade dominante, aos poderes públicos desse país. Será que eles querem obrigar ao negro a fazer igual os negros americanos? Botar fogo nas cidades para conquistar a justiça? Para conquistar uma efetiva igualdade de oportunidades? Eu me recuso a pensar isso, mas acontece que nós estamos vendo que o país caminha para uma situação desse tipo se realmente essa gente não entender a intenção generosa da Unesco. Que a intenção generosa da Unesco é exatamente essa, de instalar uma cultura de paz. Agora é preciso que os poderes públicos pensem mais nessa questão. Vejam que a população de descendência africana é muito grande e ela não vai ficar toda a vida só levando na cabeça, só sendo atirada pela polícia, só sendo submetida à fome, só sendo submetida à vida nas favelas. Isto é uma injustiça muito grande e os poderes públicos têm que ter cabeça, pelo menos por seu próprio interesse. Já não digo o interesse dessa população destituída de tudo, do seu suor, do resultado do seu trabalho, do seu sangue, até do seu leite, porque as mães pretas alimentaram este país. Assim que eu me recuso a pensar que a sociedade brasileira e os poderes públicos
queiram obrigar o negro, a população de origem africana, a tomar atitudes mais violentas para poder se autodefender. É uma questão de autodefesa, de sobrevivência. E é isso que acontece com os africanos no Brasil. Eles são destituídos de tudo. Parece que eles pensam que o negro não tem mais humanidade. Podem ser caçados como animais e nada acontece. E nada acontece. Eles são repelidos dos empregos e nada acontece. As pessoas que praticam toda sorte de racismo, de discriminação, não acontece nada. Quer dizer, isso vai fermentando não uma cultura de paz. Isso vai alimentando outro tipo de ressentimentos, outros tipos de ações e atitudes. E isso não deve acontecer se essa sociedade tiver juízo. É isso que eu faço esse apelo, né?